Senhores, tudo bem? Bom, primeiramente, nossas apresentações, Sandro Bernardes, auditor do Tribunal de Contas da União, professor de Direito Administrativo aqui do Complexo Melhor do nosso Instituto. E nós vamos ficar juntos aí, então, por alguns encontros, mas a aula de hoje é dedicada a relembrar aí grandes decisões do Supremo, da STJ, nesse ano de 2016 que passou. A ideia aqui é só mostrar como o GPP é realmente atualizado e também convidá-los, claro, a trabalhar conosco aí com vistas à sua aprovação em qualquer concurso público. O GPP é a instituição reconhecida aqui em Brasília como sendo a de mais alta performance nesses cursos especializados que exigem um alto grau de desempenho do candidato. Ok, pessoal? Então, por hoje, nós vamos tratar essas decisões aí adotadas, tomadas pelos tribunais superiores, dos dois grandes, aliás, relacionadas a agentes públicos, né? Pelo tempo que nós vamos usar aqui, não daria para passar além disso. Então, por isso, direto e reto no seu material, vamos embora nós, me acompanha aí, senhores. Tudo bem, primeiro tópico aí que eu resolvi selecionar para vocês é o tal do nepotismo. Há uma súmula vinculante que cuida disso, que é a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Quem quiser fazer alguma anotação, anota aí. É a súmula vinculante número 13. A prática do nepotismo, a gente sempre vai ter esse no que consiste, aqui no nosso país foi traduzida como nomear parentela para cargos em comissão. Então, nepotismo diria respeito a isso, né? Nomear parentela para cargos em comissão. Bom, o Supremo disse que isso é vedado por ser ofensivo a diversos princípios, sobretudo em pessoalidade e moralidade. Né? E aí, a partir disso, algumas decisões, né, variações dessa súmula vinculante número 13, vêm sendo proferidas pelo Supremo. Em 2016, veja, o Supremo ele proferiu nessa reclamação 18.564, um servidor público nomeado para o cargo de assessor de controle externo no Tribunal de Contas de Município. Então, aqui ele foi nomeado para um cargo em comissão de assessor no TCM, né? No mesmo órgão, o tio dele, parente em linha colateral de terceiro grau, né, o que cai na súmula vinculante número 13, já exerceria o cargo de assessor-chefe do gabinete de certo conselheiro. Né, no caso, na visão do Supremo, não teria se configurado nepotismo, e é aí que vem a parte essencial do decismo, né, da decisão. Uma vez que a nomeação não decorreria diretamente da existência da relação de parentesco entre a pessoa designada, o nomeado para o cargo, e o agente político ou servidor público, mas apenas de uma presunção de que a escolha para ocupar o cargo, direção, chefia ou assessoramento, como na situação, fosse direcionada à pessoa com relação de parentesco com alguém com potencial de interferir no processo de seleção. Veja, o que o Supremo diz é que na espécie, aí na situação, apesar de o tio do cidadão indicado, nomeado para esse cargo em comissão, já exercer um cargo em comissão, como esse tio não tinha poder de influência no processo de seleção, não se configurou ali o nepotismo. Então, para que se configure o nepotismo na nomeação para cargos de comissão, aquele que já ocupa um cargo de chefia, assessoramento da direção, deve ter esse poder de influenciar na escolha, o que a princípio não se pode pré-estabelecer, se adotar como premissa. O Supremo disse, eu insisto, que como o tio do cidadão nomeado não tinha poder de influência, não se configura ali o tal do nepotismo. Ok, pessoal? Voltando aí para o seu material. Bom, e aí o restante também é uma questão interessante, mesmo a alegação de designações recíprocas, né? Também não se deu. O que são designações recíprocas? Seria eu nomear, imagina que eu fosse uma autoridade nomeante e uma outra autoridade também tivesse poder de nomear para cargos em comissão. Então, para trocar favores, eu nomearia a parentela dessa outra autoridade, essa outra autoridade nomearia a minha parentela para cargos comissionados. Não pode, na visão do Supremo, isso seria nepotismo cruzado, seriam as tais designações recíprocas. E aí, no caso, também não se configurou nenhum tipo de nomeação cruzada. Ok, senhores? Maravilha. Voltando então para o seu material. Outro entendimento interessante do ano que passou, do Supremo, consistiu nessa diferenciação que era até então a vida entre a licença gestante e a licença adotante. Então, no que consiste essas duas licenças à luz do Estatuto, da Lei 8.112? É a servidora que tem esse estado gravídico, né? Ela teria um direito de licença maior do que a servidora que opta por ser mãe, a tal da licença adotante. A legislação federal faz diferença entre a licença gestante e adotante. Agora, o Supremo disse que isso
não deve ser feito, sobretudo por conta da idade, né? A criança por adoção, quanto mais velha na realidade, mais demandaria a atenção da mãe que adota, né? Vamos lá fazer uma breve leitura do julgado, então, para repassar isso. Esse é o entendimento, a parte inicial. Os prazos de licença adotante não podem ser inferiores aos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação ao adotante, não é possível fixar prazos em função da idade da criança adotada, ou seja, a idade da criança adotada não é um bom critério para fazer essa diferenciação para o STF, né? Aí o colegiado, o plenário do Supremo afirmou que a Constituição trouxe inovação a respeito do tema. Uma delas é a superação da ideia da família tradicional, hierarquizada, né, patriarcal. Fora criada uma noção de família mais igualitária, que não apenas resulta daquilo que se tem por casamento, né? No que se refere à legislação abaixo da Constituição, o tribunal explicou sua evolução até o quadro atual, em que há duas situações distintas. Então, veja, são duas situações bem claras aí, na visão do Supremo. Servidoras públicas regidas de acordo com 8.112, a licença maternidade é de 120 dias. Para adotantes, a licença maternidade, que é a tal da licença adotante, é de 90 dias para crianças menores de 1 ano e de 30 dias para maiores de 1 ano. Por outro lado, na iniciativa privada, regida pela CLT, a licença gestante é equiparada à licença adotante. Esse é um dado bem importante. E não há diferenciação em virtude da criança adotada. Aí a conclusão do Supremo, né? O plenário, portanto, analisou que essa diferenciação no setor público, tanto em razão de a mãe ser adotante, quanto a virtude da idade, seria ilegítima. Ou seja, agora eu traduzo o restante do julgado aí, né? Os senhores podem fazer uma breve leitura e depois capturarem a imagem, né? Mas o que se quer dizer é que não se deve adotar como critério de diferenciação tanto o critério adoção quanto a gestação natural ou ainda a idade da criança adotada. Para o Supremo, a maternidade seria igualitária. Pouco importante se é uma família tradicional, resultante de um casamento, ou se até mesmo uma família nos conceitos diferenciados que se tem hoje por essas uniões estáveis, por exemplo, entre pessoas até do mesmo sexo. O que o Supremo quis dizer é que há que se tratar igual àqueles que seriam iguais. Então não há por que se cogitar, por exemplo, diferenciação de idade entre as crianças adotadas para se ter mais ou menos licença por adoção. Então se a criança tem mais ou menos que 1 ano, ou se a criança é adotada ou a mãe é natural, a licença maternidade deve ser igualitária, 120 dias é o que pensa o Supremo. Ok, senhores? Seu material, portanto, em conclusão, não há fundamento constitucional para desequiparar mãe gestante da mãe adotante, sequer do adotado mais velho e do mais novo. Auxílio alimentação, aí uma breve notícia que o Supremo converteu em súmula vinculante a súmula 680, que diz que o direito do auxílio alimentação não se estende aos inativos. O auxílio alimentação, na realidade, ele consiste numa indenização. Estatutariamente, os senhores verão conosco no curso regular, que as indenizações são uma espécie de ressarcimento por gastos eventuais extraordinários incorridos aí pelos servidores. Então, o auxílio alimentação é uma dessas indenizações. Ok, senhores? Bem importante para a prova, então, o Supremo pode converter em súmulas vinculantes as anteriores súmulas, as tradicionais súmulas, sem problema. Ok? Guarda para sua prova, aposentado não tem direito ao auxílio alimentação. Ok? Muito bem, mais um tópico aí, então, agora falando um pouco sobre PAD. O PAD, na Lei 8.112, está entre o artigo 143 e o 182, e aí, no caso, o tópico é reinstauração da comissão de PAD. Na realidade, no caso examinado, a autoridade ela não se convenceu das apurações por parte da comissão de PAD. Então, a autoridade determinou a reinstauração do processo, o que para o Supremo pode. Né? Vejamos aí, então, o Supremo na apreciação desse recurso de mandado de segurança, de ordem 33666. Colegiado rejeitou a alegação de vício decorrente da instalação de uma segunda comissão disciplinar
após a primeira ter concluído pela insuficiência de provas. O colegiado assentou a possibilidade de realização de diligências instrutórias com a designação de uma nova comissão processante. Então, veja, na visão do colegiado, plenamente possível que haja reinstauração de uma comissão processante quando houver dúvida razoável nas interpretações, nas análises anteriores. Ok, pessoal? Maravilha? Vamos embora, então. Seguindo adiante, para mais um processo, agora do STJ, no recurso de mandado de segurança 52646, tratando agora do prazo prescricional quando a hipótese de infrações penais também, né? Aí a jurisprudência do STJ, já indo para a ementa do julgado, logo abaixo aqui, ó, a jurisprudência do STJ diz que, em consonância com o artigo 142, parágrafo 2º da 8.112, tem-se a compreensão de que é o prazo da lei penal que rege a prescrição administrativa sancionatória quando os fatos constituem crime. Então, veja, quando a infração administrativa, ao mesmo tempo, constituir crime, rege o período prescricional, o tempo de prescrição para o crime. Isso por conta da atração da esfera penal, por assim dizer, que é muito mais contundente e minudente mesmo nessas investigações. Joia, senhores? Maravilha, então, mais um tópico para a caixa. É bem rápido, porque é uma revisão mesmo, como eu disse, né? Bom, agora ainda no PAD, não concessão de prazo após relatório final da comissão de PAD. Bom, veja, a comissão de PAD, ela faz um relatório final, né? Agora, não há determinação para alegações finais. Então, veja, no caso, o demitido, aí lendo o tópico 1, ele foi demitido do cargo de PRF, policial rodoviário, no fundamento de ter exigido e recebido propina para liberar um ônibus, né? Basicamente isso, dentre outras coisas. Daí sustentou-se a nulidade do PAD, pelo fato de não ter sido permitida a manifestação após o relatório final da comissão processante e má apreciação da prova dos autos, que não permitiria concluir pela sua culpabilidade. Então, veja, não haveria sido permitido a manifestação dele após o relatório final. Quanto ao segundo ponto, refere-se à propina e outros quitais. O primeiro ponto é esse aí, ó, ausência de oportunidade para manifestação após o relatório da comissão. O STF, o STJ, entende que não existe nulidade decorrente de não ser oportunidade o oferecimento de alegações finais após o relatório final da comissão. Uma vez que a 8.112, que rege o PAD, não prevê essa existência, essa etapa processual. Então, veja, quando a comissão encerra seus trabalhos, ela não tem que oportunizar prazo para alegações finais, simplesmente porque isso não existe na Lei 8.112. Eu insisto, não há que se cogitar de alegações finais após a comissão processante se expressar, uma vez que isso não tem previsão na Lei 8.112. Ok? Tudo bem, senhores? Mais um tópico aí, já falamos, né? Bom, a questão da portaria, que seria a questão da portaria mesmo, né? A portaria, portaria de instauração de PAD, instauração do PAD não exaustiva, quanto à descrição das irregularidades, porque o PAD, na realidade, é um meio processual de apuração. Somente no trâmite do processo é que vai se averiguar os fatos desenrolados, aliás, até então apontados. A dúvida, será que a portaria que determina a instauração do PAD teria que ser minudente em sua descrição? O STJ tem reiteradas oportunidades disse isso. Ano passado, mais uma vez, aí no seu material, nesse recurso de mandado de segurança 17474, o STJ diz que a portaria de instauração do PAD, prevista no 151 da Lei 8.112, tem como objetivo simplesmente dar publicidade à constituição da comissão,
razão pela qual, aí vem o entendimento necessário, que ela descreve, não é necessário, que ela descreva detalhadamente os fatos, formule a acusação e mencione dispositivos legais que tenham sido violados. Vejam, na realidade, na portaria que determina a instauração do PAD, não há necessidade de descrição minudente dos fatos investigados, ou, aliás, a serem investigados. Isso vai ser feito oportunamente no indiciamento daquele que vai responder pelo PAD. É porque para a instauração, claro, é necessário um fato, mas não há como ser minudente ainda, afinal, é o próprio processo que vai determinar o que se precisa apurar e punir. Ok? Muito bem, senhores. Mais uma para a caixa, né? E aí, entendimento da STJ que eu destaquei. Somente após o início da instrução probatória, a comissão poderá fazer o relato circunstanciado das condutas supostamente praticadas pelo servidor indiciado, capitulando infrações porventura cometidas. Precisamente por isso, não se exige que a portaria que instaura o PAD contenha a minuciosa descrição dos fatos que serão apurados. A portaria não, mas no indiciamento isso vai ser necessário. Bom, concurso público, né? O concurso público é o meio, no que ele consiste, é o meio de ingresso em cargo público, né? E aí o artigo 37 da Constituição Federal é quem vai cuidar dos concursos públicos. Vejam, há muitos entendimentos acerca dos concursos públicos como meio de ingresso na administração pública, né? É um meio e não é a própria razão de ser da administração. Então, primeiro de tudo, qualquer tipo de limitação que se tenha em concursos públicos há que ser estabelecida por meio da lei. Ok, pessoal? Então, a lei estabelecerá quais são os requisitos de ingresso. Né? Nesse contexto, achei bastante interessante essa decisão sobre o limite por conta de tatuagens. Na verdade, qualquer tipo de limitação no ingresso em cargo público decorre de duas coisas. Vai no seu material se quiser e anote em algum lugar, né? Apenas mesmo ilustrativamente anotemos aí o meio de ingresso nos concursos. Veja. Então, pessoal, nesse último julgado, nós falaremos um pouquinho sobre o limite de ingresso na administração pública, né? Sobre os concursos públicos. Aí aproveito para citar os senhores. Uma legislação importante, claro, também sugeri a leitura do nosso site, do qual a gente faz propaganda já já. Os limites de ingresso na administração pública se dão por meio desse inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, que vai exigir concurso público para o ingresso em qualquer cargo efetivo ou emprego público também. Detalhe, cuidado em prova, claro, não se pode dizer que qualquer cargo demande concurso público. Lembro aos senhores, por exemplo, os cargos em comissão que não demandam concurso público. Além disso, qualquer tipo de limitação, as limitações ao ingresso, elas devem estar contidas na lei e também serem razoáveis em função das atribuições. Eis então que no ano passado o Supremo resolveu, em caráter de repercussão geral no recurso extraordinário, a questão das tatuagens, né? O caso concreto examinado era um candidato ao cargo de policial que tinha uma tatuagem na perna. E daí negou-se a ele o direito de ingresso no cargo simplesmente por conta dessa tatuagem. O Supremo interpretou a questão e disse que isso não seria razoável, limitar o ingresso do candidato apenas porque ele teria uma tatuagem. Imagina, né? Fosse assim, nenhum policial lá nos Estados Unidos teria ingresso nos cargos de lá, uma vez que todo mundo lá tem tatuagem praticamente, né? Então aqui no Brasil, também hoje não será mais diferente, não há qualquer tipo de problema, a não ser que se trate de uma tatuagem que incentive, estimule qualquer tipo de tratamento preconceituoso ou então proibido ou contrário aos interesses sociais, né? Vamos lá então ver o entendimento do Supremo, por favor, apenas para que os senhores registrem isso mesmo. Nesse recurso extraordinário do final do ano passado, mais ou menos por novembro, o Supremo decidiu que editais de concurso público não podem estabelecer restrições a pessoas com tatuagem, salvo, então tem uma ressalva aí, né? Salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Então vejam só, pessoal, de modo geral,
não se pode estabelecer limitação em ingresso a alguém num cargo público apenas por ter uma tatuagem, afinal, as pessoas são livres para dispor de seu corpo, a não ser, como disse a exceção criada pelo Supremo, que a tatuagem viole algum tipo de valor constitucional, algo como a vida, a liberdade religiosa, né, uma tatuagem antissemita, por exemplo, contra os caros irmãos judeus, né, alguma coisa assim. Aí, com isso, o candidato poderia ser obstaculizado no ingresso no cargo que pretenda. Ok, pessoal? Senhores, essa aulinha era só um bate-papo rápido para pô-los a par dessas decisões aí do Supremo, então, relacionadas a servidores. Há muitas mais, mas eu destaquei essas aí do contexto, para que os senhores, então, possam, claro, recapitular e também trabalhar conosco depois, quando se inscreverem nos nossos cursos regulares, www.igepp.com.br. Veja aí na sua tela, tá, pessoal? igepp.com.br. Dá uma acompanhada lá, então, no nosso trabalho, dos colegas também. Os melhores cursos preparatórios para concurso de alto nível no Brasil. Também no nosso site, há várias questões com acesso gratuito, questões adicionais, vídeos. Então, vocês também podem acompanhar nosso trabalho. Em breve, nosso livro eletrônico vai estar no ar, também no site lá, para que os senhores possam, caso queiram, adquiram também. No mais, pessoal, agradeço aí por sua atenção, por sua colaboração. Desejo a todos sorte. Quero contar com você, então, na nossa caminhada. Aliás, quero fazer parte dela. Tenho certeza que será exitosa aí para muitos. Grande abraço, bons estudos e vejo você, então, no igepp.com.br. Até lá.